Fala, desenvolvedor Indie, beleza? Meu nome é Welson Ferreira. Nesse vídeo eu queria continuar aqui nas correções do nosso sistema de colisão. Então, antes de a gente entrar aqui na correção, eu queria falar para vocês aqui que existem dois tipos de colisão. Então, existe a colisão discreta e existe também a colisão contínua, certo? Vou separar aqui para explicar para vocês. Então, vamos supor aqui que eu tenho a minha caixinha, que ela está movendo aqui nessa direção, certo? Então, no tempo 1 ela está aqui, ela vai estar movendo nessa direção. No tempo 1 aqui. Se tiver aqui, ó, no tempo 2, ou seja, ela moveu daqui para cá, então ela está numa velocidade considerável, vamos dizer aqui. O que é que vai acontecer? Quando ela estiver no tempo 3, se ela está movendo aqui na mesma velocidade, ela vai vir para cá, correto? Então, se tiver uma parede aqui, e eu estou considerando o tempo discreto, então, com esses intervalos, ela simplesmente vai desconsiderar essa parede. Só se em algum do tempo ela tivesse caído aqui, nessa parte da parede, e beleza, colidiu, simplesmente retorna ou ajusta aí a posição, certo? Como as nossas colisões lá são feitas através de retângulo, ocorre o risco, por exemplo, de ela cair aqui dentro. E aí simplesmente ela vai calcular isso aqui, né? E vai fazer esse ajuste na minha altura na minha posição Y do meu bloco. Se a minha colisão fosse só uma linha, por exemplo, que nem dessa forma, simplesmente ele ia ser ignorado, ele ia atravessar. Então, observe que na colisão discreta, meu tempo é discreto, ou seja, ele é dessa forma em intervalos. Agora, vamos supor aqui agora que eu tenho a minha caixinha, certo? E vamos dizer que eu tenho uma parede aqui, certo? Dessa forma, só tem uma linha aqui de parede. Na colisão contínua, o que é que eu vou ter que fazer? Vamos dizer que ele está movendo aqui, ó, nessa direção. Essa é a direção do movimento do personagem. Eu vou ter que verificar todos esses pontos. No caso aqui vai ter outra caixa, né? Que beleza. Então, ó, eu tenho que verificar todos esses pontos daqui para verificar se passa por dentro de uma linha. Então, na colisão contínua, eu tenho a verificação de todos os pontos. Isso é interessante, pois às vezes a minha forma, por exemplo, é um círculo. E se eu tivesse que verificar, eu teria que verificar toda essa área aqui, por exemplo, do meu círculo, na colisão contínua com outra forma. Isso vai depender da minha forma. A pergunta é, como é que eu faço essa colisão? Como é que eu corrijo essa colisão para ela conseguir verificar de forma correta e não causar o problema que a gente está tendo, que eu mostrei no último vídeo. Então, primeiro ponto a considerar aqui é que eu estou verificando primeiro em X, resolvendo a colisão em X, e depois eu estou resolvendo a colisão em Y. Então, primeira coisa que eu vou considerar aqui é inverter isso aqui. Então, eu vou pegar tudo isso aqui e inverter para cá, dessa forma. Aqui, beleza. Vou deixar dessa forma aqui, certo? Na verdade, eu vou até apagar isso aqui que a gente não vai ter a diferença. Isso aqui, basicamente, o que ele estava fazendo. Antes de eu verificar a posição no Y, eu voltava para a posição que ele estava em X. Mas eu vou apagar isso aqui que a gente vai fazer aqui algumas modificações. Outro detalhe também, que até é uma forma melhor, é basicamente o seguinte. Eu considero o meu retângulo, eu vou alterar as posições do retângulo, e assim que terminar o movimento, eu simplesmente coloco o meu personagem na posição desse retângulo. Então, algumas coisas têm que ser corrigidas aqui, que perceba que aqui dentro desses cálculos, eu estou considerando a posição da transformação dele. E eu vou só considerar agora relacionado à posição do meu retângulo. Então, aqui também
aqui também. Então, todo canto que tiver a posição de transformação, que é aqui, ó, se transforme, eu não vou estar mais considerando a posição da transformação do meu objeto, e sim a posição que o meu retângulo está. E aqui no final, em vez de eu simplesmente pegar, adicionar a velocidade, a minha posição, que eu estou fazendo aqui, né, que a gente calcula a velocidade, simplesmente eu vou alterar essa posição para justamente as coordenadas do meu retângulo. Então, como é que está funcionando o processo? A gente simplesmente pega o retângulo do nosso personagem, a gente altera esse retângulo para as coordenadas do personagem e a partir daí a gente vai alterando essa posição do retângulo e assim que terminar a gente altera agora as transformadas, né, as nossas coordenadas do personagem para onde esse retângulo está. Então eu calculo meu retângulo, ele colide, ele não colide, faço todo o processo e depois eu boto meu personagem nessa posição desse retângulo calculado. Então vamos lá, eu tenho alguns cenários aqui que pode estar acontecendo. Então vamos supor que meu personagem está aqui nessa posição e ele vai estar movendo aqui em Y primeiro, certo? O que acontece? O que eu quero recalcular aqui é justamente esses meus start x, start y, end x, end y. Então, da forma que a gente estava, o que ele estava fazendo? Ele estava no start y, ele estava deixando igual o end y, que era a posição do meu personagem, aqui, dessa forma, no y, então é aqui. Ele estava somando a altura, então quando eu somar a altura eu venho para cá. E eu somava a minha velocidade, ou seja, eu vinha para cá. Então, o meu y ele estava iniciando daqui e ele estava finalizando nessa mesma linha. Então, como o meu bloco era desse tamanho aqui, pega do start x para o end x, que é justamente aqui, ó, da minha posição, dessa forma, mais a minha largura. Então, ele acaba pegando esses blocos daqui, ó. Essa é a forma anteriormente que estava para nosso sistema de colisão. Ele estava pegando justamente esses blocos e pegando o retângulo desses blocos. Mas eu quero fazer aqui algumas modificações. Então a modificação que eu quero fazer aqui é o seguinte. Perceba que eu vou iniciar aqui de um local diferente. Eu vou iniciar aqui a partir do seguinte. Eu vou pegar a posição do meu retângulo em Y e vou somar a altura do meu retângulo. E eu vou finalizar na posição do meu retângulo, mais a altura dele, mais a velocidade. Então o que acontece? Nesse caso aqui eu quero incluir esse outro bloco aqui, então ele vai pegar a colisão de todo esse bloco daqui. Por quê? Eu estou baixando um bloco a menos, porque eu quero iniciar de onde termina o nosso retângulo aqui de colisão, mais a minha velocidade. Então, se ele tivesse, por exemplo, fosse maior ou menor, eu queria pegar, incluindo também aqui onde termina, certo? Outra situação aqui é de o nosso personagem estar movendo na direção contrária, no Y, né? Então ele está movendo aqui para baixo, dessa forma. E o que vai acontecer? É justamente esse caso aqui, ó. Eu quero que ele inicialize exatamente da forma que está. Então, por exemplo, é justamente a posição do meu personagem menos
né, porque aqui a minha velocidade vai ser negativa, menos essa minha velocidade, então ele vai dar aqui. Só que eu quero que ele finalize onde está justamente a posição do meu personagem. Então, ele finaliza aqui, ó, no retângulo ponto Y. Então, o que é que vai fazer? Eu vou pegar toda essa área aqui. Então, perceba que eu estou incluindo dessa forma. Perceba que agora, se a minha velocidade for muito grande, então, por exemplo, a minha velocidade for muito grande, por exemplo, dessa forma, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar toda essa minha região aqui. Ele vai pegar toda essa minha região aqui, dessa forma. Então, eu verifico todos esses blocos, correto? Então, essa é a primeira correção aqui relacionado ao nosso Y. Perceba que o X eu não mudei. O X eu vou pegar a posição aqui do meu X e finaliza onde termina o meu X. Então vai dar esse bloco. Então vai dar desse bloco até esse aqui, correto? Se meu personagem fosse maior, ele ia, por exemplo, vamos dizer que meu personagem está medindo agora esse aqui. Então ele ia pegar desse bloco até esse bloco. Ó, beleza, aqui ó. Aqui eu estou pegando todos os nossos blocos. Na verdade, eu vou até fazer o seguinte, ó. Esse daqui eu vou colocar dentro desse método aqui também. Então, eu vou passar esses retângulos de tiles, que é um array, eu limpo todos antes e retorno. Para não ficar chamando aqui, dessa forma eu já chamo direto dentro do meu método de pegar os retângulos de colisão. Perceba que aqui eu estou aplicando a minha velocidade ao nosso retângulo. Só que agora esse processo é o que deixa ele discreto. Eu quero deixar ele contínuo. O que é que eu vou precisar para fazer deixar ele contínuo? Então eu vou apagar aqui. E o que é que eu preciso fazer? A gente viu que no modelo contínuo a gente tem que verificar em toda a área. Então eu vou ter que fazer a verificação pixel a pixel, deslocando esse meu retângulo. Então o meu retângulo está aqui. Eu vou ter que eu vou marcar ele aqui. Vou criar só outro aqui, né, de referência. Então vou deixar isso aqui mais transparente também para explicar para vocês. Então, beleza. Meu retângulo ele vai iniciar aqui. Aí eu vou ter que verificar ele aqui, 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 até chegar na minha velocidade. Então vamos dizer que a minha velocidade está aqui, dessa forma. Então o meu retângulo que eu detecto a colisão, eu vou iniciar aqui, que é onde ele está na posição, e eu vou ter que verificar em cada uma dessas posições até chegar na minha velocidade. Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um for que inicializa no 0, certo? E esse for, ele vai até o quanto mede a minha velocidade. Só que em absoluto, porque se minha velocidade for negativo, eu quero que ele fique em positivo. Então, eu vou passar aqui a minha velocidade em y. Dessa forma, aqui só ficou faltando incrementar meu i, na verdade. Aqui ficou faltando verificar se meu i é menor do que isso aqui. Então eu estou fazendo um for que vai do 0 até quanto mede minha velocidade. Então se minha velocidade mede 20 pixels, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar 20 vezes isso. Verificar o quê? Verificar toda a minha colisão, dessa forma. Então eu vou fazer a consideração que é o seguinte. Vou criar aqui uma variável do tipo booleana, certo? Que eu considero que eu não encontrei a colisão. E antes disso, eu vou simplesmente fazer o que? Eu vou guardar a minha posição do y, antes de fazer a verificação. Por quê? Porque agora eu vou aplicar a minha velocidade ao meu objeto, só que eu não vou aplicar mais toda a minha velocidade, eu vou aplicar de 1 em 1 pixel. Só que na direção que ele está. Então eu vou usar um método aqui que é o signo
na minha velocidade em y, ou seja, se a minha velocidade for positiva, ele vai incrementar mais um, mais um, mais um, mais um, em cada loop desse daqui. Se for negativo, ele vai diminuir menos um, menos um, menos um. É exatamente isso que ele vai ficar fazendo aqui, por isso que esse signo, ele retorna. Se o meu número for positivo, ele retorna 1, se o meu número for negativo, ele retorna menos 1, ele só retorna um sinal, na verdade, e se for 0, ele retorna 0 também. Então é uma função bem útil para esse tipo de coisa aqui. E aí eu vou fazer toda a verificação, correto? Então, se ele achou, eu não vou fazer mais esse cálculo. Eu não preciso mais fazer esse cálculo aqui de reposicionamento. Porque eu vou estar movendo pixel a pixel, e se ele colidir, eu simplesmente volto para o último local onde ele está colidindo. Então, vamos supor que tem aqui, por exemplo, o muro aqui dessa forma. Correto? Então, eu tenho o meu personagem que ele vai estar movendo aqui, nessa direção. Então, ele vai estar moveu, pixel a pixel. Aí, opa, a velocidade era até aqui, encontrou a colisão, volta um pixel. Então, dentro daqui, eu não vou aplicar a velocidade. Eu vou dizer que ele encontrou essa colisão. Então, eu vou verificar retângulo a retângulo. Eu vou continuar deixando isso aqui para dizer se ele está colidido no teto ou no chão. E eu marco ele como colidiu. E aí, se colidiu, o que ele vai fazer? Ele vai colocar o meu retângulo na minha posição antiga, antes de colidir. Vai colocar a minha velocidade em 0. E não precisa mais verificar a minha colisão. Porque eu simplesmente já considero que ele colidiu, eu freio ele, né? Eu paro ele, deixo na velocidade e boto ele na posição anterior no Y. Agora a gente vai entrar agora na parte do X. A gente está fazendo em 2 passos, para o X e depois para o Y. Agora para o X também vai ter essas modificações. O que vai acontecer? Vai funcionar da mesma forma que a gente fez para o Y. Então o meu X ele não vai iniciar da forma que estava, o meu start X. Ele vai iniciar de onde está posicionado o personagem. Então, mais a largura do meu retângulo. Então perceba que essencialmente é a mesma coisa. Eu inicio no X, eu pego a posição e somo a altura. Aqui eu vou pegar o X, eu vou pegar a posição em X e somar a minha largura. E vou finalizar onde? Onde termina a velocidade. Para aqui, no caso do personagem estar movendo agora nessa direção, né? Ou seja, é negativa a minha velocidade, eu vou pegar da seguinte forma. O meu início do X vai ser onde já está. E onde finaliza, ele finaliza onde, aqui no end X, ele finaliza onde está posicionado meu objeto. E aqui eu vou manter a mesma coisa. Daí eu vou pegar os meus retângulos de colisão. Daí eu não vou mais aplicar a velocidade dessa forma. Como é que eu vou aplicar a velocidade? Eu vou fazer a mesma coisa aqui disso. Vou até copiar isso aqui também. Então eu vou descer para cá. Beleza. E agora não é em X, agora é em Y. E agora não é em Y, agora aqui é em X. Daí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar aqui uma variável, vou guardar a antiga posição do X, que é do meu retângulo, onde ele estava. Vou aplicar agora na minha posição de X a minha velocidade, só que pixel a pixel, novamente. E aí eu vou fazer a verificação. Mesma coisa aqui. Eu vou dizer que encontrei. E aqui no final, se eu encontrei, significa que eu preciso frear esse personagem no X. Então, mas antes disso aqui eu vou posicionar ele onde ele estava, né? No node X. Então eu preciso frear ele aqui. Então no X eu boto 0. Simplesmente eu não preciso mais caminhar, né, com a minha
velocidade. Então perceba que agora, dessa forma, eu transformei a minha colisão, que era em tempo discreto, em um tempo contínuo, pois eu estou verificando pixel a pixel. No final aqui eu vou posicionar, né? Vou fazer uma escala da minha velocidade para poder voltar, multiplicar por delta. Então eu multiplico pelo inverso do delta, que a gente no começo aqui tinha, a gente multiplica por delta aqui em cima e aqui a gente inverte para poder eu depois aplicar a minha velocidade. Então vamos executar aqui para ver isso em funcionamento. Então eu tenho agora, ó, perceba que eu tenho a mesma coisa do nosso sistema de colisão anterior. Só que agora, se eu vim aqui e aplicar muita velocidade ao meu personagem, por exemplo, aliás, 8.000 aqui, 8.800, o que ele vai fazer? Ele vai bater, porque eu estou verificando todos esses blocos e perceba que ele vai simplesmente verificar pixel a pixel, certo? Perceba que ele teletransporta aqui quase, mas eu fiz a verificação desse caminho todinho. Então se tivesse, por exemplo, aqui esse tile no meio, ele verificou também. Por isso que ele sempre vai colidir. Então, espero que vocês tenham gostado. Foram muitos conceitos. Talvez dê um trabalho um pouco para entender, mas vocês viram quão poderoso é essa ferramenta de transformar uma colisão discreta numa colisão contínua. Então, espero que vocês tenham gostado. Acesse o site www.desenvolvedorindie.com.br e se inscreva no canal se ainda não é inscrito e também dê like aí no vídeo para ajudar aqui o canal. Então, até mais!